Como vocês estão? Espero que vocês estejam se cuidando e estejam bem. Estou aqui para dar uma introdução à sintaxe, frase, oração e período, que já foi comentado com vocês, foi trabalhado virtualmente, e nós iremos dar continuidade com sujeito e predicado. Só que antes da videoaula sobre sujeito e predicado, eu vou dar um resumo sobre frase, oração e período. O que é frase? Frase é tudo enunciado que tem sentido completo. Quando você fala um enunciado, por exemplo, oi, tudo bem? Se vocês entenderam, é porque é uma frase. Não precisa ter verbo, pode ser o gato chutou a bola, o cachorro mordeu a bola. Uma frase comum, aleatória. Se houve sentido, é uma frase, com verbo ou não. Oi, é uma frase, não tem verbo. Tudo bem? É uma frase, também não tem verbo. Eu irei estudar hoje. É uma frase, tem verbo. Então, frase pode ter verbo ou não, desde que tenha sentido. É todo enunciado que tem sentido completo. Agora, oração. O que é uma oração? Oração é uma frase com verbo. Há a necessidade de ter o verbo. Então, eu irei estudar hoje. É uma frase e também é uma oração, porque tem verbo. Oi, não é uma oração. Tudo bem? Não é uma oração. A oração precisa ter verbo. Agora, o período. O período é o início da frase até o ponto. Então, por exemplo, o estudante assistiu a videoaula da professora Érica. Ponto. É um período. À noite, o estudante fez a tarefa na plataforma Microsoft Teams. É outro período. Então, cada ponto que tiver dentro daquela frase é um período. Se tiver um ponto, aí vai para outra frase, 2 pontos, outra frase, terceira pontuação, são 3 períodos. Então, cada período é do início até aquela pontuação do enunciado que tem um sentido completo, com verbo. Tá bom? Então, frase, oração e período é isso aqui. Agora, vamos observar o que é um sujeito e o que é um predicado. Sujeito, predicado. O que é um sujeito? É de quem se fala na oração. O estudante fez a tarefa na plataforma Microsoft Teams. Quem fez a tarefa na plataforma Microsoft Teams? O estudante. O estudante é o sujeito. O estudante. Ele, estamos falando sobre ele. Então, ele é o sujeito, tá? Agora, o predicado. O que eu falei que ele fez? O estudante. O estudante fez suas atividades. Então, fez suas atividades, o que sobra na frase é o predicado, tá bom? Então, para introduzir esse conteúdo, nós estamos explicando desta forma e agora a seguir, vocês verão uma videoaula com slides para vocês fixarem esses conteúdos. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar na plataforma Microsoft Teams. Tchau! Olá, turma! Hoje nós iremos estudar sobre sintaxe, os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Vamos lá? Termos essenciais da oração. Introdução. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, os termos essenciais.
A oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. É de quem se fala. Exemplo: as praias estão cada vez mais poluídas. Aí nós fazemos uma pergunta antes do verbo. Quem ou o que estão cada vez mais poluídas? As praias. Então, as praias é o sujeito. Predicado. O que é o predicado? É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Vamos ver o exemplo? As praias estão cada vez mais poluídas. As praias é o sujeito. O que sobrou, o restante, é o predicado. Então, estão cada vez mais poluídas é o predicado. Agora, o sujeito, ele pode estar no início, no meio ou no final da oração. E a gente precisa identificar esse sujeito. Como que a gente faz isso? Achando o verbo e logo após achar o verbo, a gente coloca quem ou o que antes do verbo e nós identificaremos o sujeito. Dependendo da posição dos seus termos, a oração pode estar na ordem direta, ordem inversa ou no meio do predicado. Na ordem direta, o sujeito aparece antes do predicado. As crianças brincavam despreocupadas. Quem brincavam despreocupadas? As crianças. As crianças é o sujeito e está no início, antes do predicado. Chama-se isso de ordem direta. Agora, vamos ver na ordem inversa. O sujeito aparece depois do predicado, no final. Brincavam despreocupadas as crianças. Quem brincavam despreocupadas? As crianças. Só mudou a ordem, mas o sujeito continua sendo as crianças. E por fim, vamos ver o sujeito no meio do predicado. Despreocupadas, as crianças brincavam. Quem brincavam despreocupadas? As crianças. O sujeito continua sendo as crianças, só que ele aparece no meio do predicado. Então, eu espero que vocês tenham entendido o sujeito e o predicado da oração. Sujeito é de quem se fala e predicado é o que se fala do sujeito. Para descobrir o sujeito, basta achar o verbo na oração e perguntar o que ou quem, que vocês vão identificar o sujeito. O que sobrar é o predicado. Ele pode estar na ordem direta, inversa ou no meio da oração. Então, é só perguntar para o verbo que vocês conseguirão identificar os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. Estude e tire suas dúvidas, pergunte, questione os novos conhecimentos. É assim que os cientistas apareceram. É assim que a ciência consegue crescer. Então, questione, estude. Sempre se aprofunde nos assuntos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!